Olá pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos fazer mais uma análise dentro do nosso relatório. Nós vamos discutir algumas coisas da nuvem para ficar mais claro para você e você tirar o maior proveito de todas as informações, tudo bem? Então vamos lá? Vou aqui na nossa aba alunos, vamos voltar aí para o início de toda a nossa avaliação. Vou pegar um atleta aqui do nosso time de futsal, do Raça Futsal. Vamos pegar uma avaliação aqui do... Pode ser... Vamos analisar a avaliação do atleta de futsal, Raça. Então, olha só, o que nós vamos ter dentro dessa análise? Primeira coisa, nós precisamos observar que o protocolo utilizado foi um protocolo de esteira. O que isso significa? Que o protocolo de esteira ele vai nos dar parâmetros que os demais protocolos não darão, tá? Porque ele tem algumas características específicas. Então, vamos lá. Por exemplo, o VO2 máximo ele vai ser obtido porque é um protocolo indireto e a gente consegue identificá-lo com uma boa precisão, pois é um protocolo validado. A frequência máxima obtida na avaliação, a frequência no momento do limiar, onde ele atingiu o limiar, nós vamos ter essa frequência cardíaca, que será nosso principal parâmetro de prescrição. Todos os dados são em função da frequência do limiar. A ventilação máxima obtida, a ventilação no momento do limiar, 50, né? A carga máxima, ou seja, a velocidade máxima que ele atingiu na avaliação, a velocidade do limiar, 15 km por hora, a velocidade aeróbica máxima, 15,7, muito top para fazer prescrição de corrida, e a classificação do VO2 desse atleta. É como se ele estivesse a 79% do melhor VO2 esperado para ele. Okay? Além do mais, nós temos também a recuperação pós-esforço, de 10 segundos, 30 segundos e 1 minuto. Depois nós vamos falar um vídeo somente sobre essa recuperação, tá bom? Então vamos aqui, vou dar um zoom no nosso gráfico, perfeito. Quais são os parâmetros que nós temos no nosso gráfico? Nós vamos ter a frequência cardíaca, obtida a cada 5 segundos, a PSE, e a PSE vai depender de como você vai solicitar isso do seu avaliado, certo? Por exemplo, no protocolo de esteira, é recomendado que você pegue ele a cada 1 minuto, mas sendo no meio do estágio. Ou seja, o estágio dura 1 minuto, então nos 30 segundos você faz a solicitação. Ok? Você pergunta como está a PSE desse aluno. Essa escada, né, é o protocolo em si, como é cada velocidade em cada tempo. Nós vamos ter essa medição também, essa marcação. E por fim, a ventilação, que é o foco principal e marcado aí pelo nosso equipamento. Tá bom? Então nós vamos ter a ventilação. Como é a taxa de amostragem do FitCheck? A taxa de amostragem é de 120 Hz, ou seja, a cada 1 segundo nós monitoramos 120 pontos do ciclo respiratório. E a cada 5 segundos nós plotamos esses dados. Então nós temos aí mais de 700 pontos a cada 5 segundos, certo? Mais de 700 pontos do ciclo respiratório coletados quando a gente projeta aqui os 5 segundos no gráfico. Então a gente tem uma precisão muito boa na ventilação desse atleta. Bom? E por fim, nós temos as 3 faixas, né? Na verdade são 4, porque a última é branca, então acaba não dando para ver. A primeira são os 10 primeiros segundos da recuperação, então quando começar a faixa amarelinha, quer dizer que ali o teste já finalizou. E aí agora a gente monitora essa recuperação. A faixa cinza são os outros 30 segundos, a faixa verde o final do primeiro minuto, e a branca, que é a última, o segundo minuto da monitoração. É sempre importante você monitorar os 2 minutos de recuperação. Ela vai te dar parâmetros interessantíssimos para a prescrição. A capacidade de recuperação reflete também o condicionamento físico do teu aluno. Então, quanto melhor essa recuperação, mais condicionado ele vai estar, certo? Então, a gente consegue identificar isso nesse momento de recuperação. Então, é fundamental que você não finalize o teste quando o aluno pedir para parar. Monitore os 2 minutos finais da recuperação, ok? Nós temos um gráfico aqui que é o VE Power, né? Que é um gráfico que exponencia a ventilação para a gente. Essa ventilação ela é apenas de caráter visual, para você identificar esse limiar,
certo? Então, a partir daqui a ventilação se torna mais vertical. No outro vídeo a gente falou um pouquinho sobre isso. E no vídeo sobre como marcar o limiar, né, você pode voltar e assisti-lo. E a partir desse ponto a ventilação se torna mais exponencial. Então, é importante esse gráfico para você visualizar de forma mais precisa o limiar ventilatório, tá bom? Depois que a gente marca o ponto do limiar, nós vamos ter a contribuição energética de gordura e carboidrato. Visto que essa contribuição energética, o principal foco dela é a gente ter um percentual da contribuição de gordura e carboidrato. Ao contrário de uma ergoespirometria, que nós vamos ter gramas de carboidrato e gramas de gordura consumido durante o exercício, aqui nós vamos ter uma projeção em percentuais, pois o FitCheck trata-se de um ventilômetro. Então essa medida de contribuição energética, ela vai ser em percentuais, tá bom? Então, por exemplo, nesse ponto, ó, 5 minutos e 55, nós vamos ter, deixa eu dar um zoom aqui para ver, nós vamos ter 35,09% de gordura e 64,91% de contribuição dos carboidratos, ok? Nosso próximo gráfico é o protocolo, né? A gente descreve aqui como é que foi esse protocolo, como foi cada estágio, né? E um resumo, a máxima, a do limiar, a carga inicial, como foi o incremento de carga, como foi a inclinação, como foi o incremento de inclinação, o tempo de cada estágio e o número de estágios, né? A gente coloca 30 estágios, ou seja, mais para que o teu aluno não zere o equipamento. Então, a ideia é sempre colocar uma quantidade muito superior para que você saiba que a pessoa nunca vai chegar naquele valor. Porque se você colocar, por exemplo, 10 estágios e o seu aluno chegar em 12, 11, você já vai ter o teste comprometido, porque ele vai estourar o protocolo. E a gente não deixa isso acontecer colocando um número muito superior de estágios para ele atingir. Tudo bem? O nosso próximo gráfico é apenas a recuperação, né? Apenas eu digo, mas é um dos gráficos mais importantes aí que nós colocamos no FitCheck. Ele monitora só essa parte aqui, é um resumo desse pedacinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É como se fosse apenas daqui para frente, tá? Nós vamos ter toda a recuperação da frequência cardíaca pós-esforço. Então aqui é 1 minuto de recuperação, que é o minuto mais importante aí que a gente monitora. Essa recuperação deve ser pelo menos 12 batimentos. Então a gente mostra isso para você e aí você faz a análise junto com o seu aluno. Daqui você vai poder tirar, por exemplo, o tempo do descanso nos treinos intervalados. Isso é muito legal. Um resuminho de tudo, né? A máxima, a frequência máxima, frequência no limiar, frequência após a recuperação dos 10 segundos, 30 segundos e 1 minuto. Mas lembrando que nós monitoramos por 2 minutos. O próximo gráfico é a frequência cardíaca total, então você vai poder analisar ela conforme você achar mais importante. Então a gente colocou o gráfico inteiro da frequência para você ir fazendo essa análise. Pontos importantes que eu considero muito: frequência de repouso, ou seja, a primeira frequência obtida. Isso é importante também para você monitorar no teste e reteste. Um outro gráfico importante é a ventilação isolada, que você também pode monitorar, né? Então esse aluno começou ali, ó, com 5,8 litros de ar, chegou aí a 69 litros no máximo, né? Então ele aumentou aí muito a ventilação dele. As zonas de treinamento. As zonas de treinamento aqui a gente consegue monitorar quanto tempo o seu aluno ficou em cada zona. Então, esse gráfico ele é muito legal porque ele só é gerado após a avaliação. Então, após a avaliação, nós temos a determinação da zona 1 até a zona 5 e cada percentual, o máximo e o mínimo, ok? E aí aqui, por exemplo, nós conseguimos ver qual zona o nosso aluno ficou mais tempo. No caso aqui, a zona 3, ó, ele começa aqui em 4:10, ele vai até 10 minutos, praticamente 6 minutos na zona 3. Ou seja, a zona mais aeróbica para ele, a zona mais confortável para ele fazer exercícios de longa duração. Então a zona 3 seria aquela zona para treinos mais longos, né? A zona 2, uma zona para treinos mais recuperativos, uma intensidade menor.
Então você pode fazer, por exemplo, intervalado da zona 4, descansando na zona 3 ou descansando na zona 2. Então, é muito, muito importante esses parâmetros para você mudar o seu treinamento, você modificar o treino com o seu aluno. E você ainda pode fragmentar a zona 3 em A, B e C, ou seja, a zona 3 mais intensa, a zona 3 mais longa, a zona 3 mais suave. Então você pode ir mesclando isso também, que é bastante interessante na hora de você diversificar as intensidades. Tá bom? E você pode fazer isso aqui, ó. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Você pode editar o percentual de cada uma dessas zonas. E aí você vai ter a frequência e a ventilação para cada zona que você editar. Você também pode editar o nome. Você pode botar R1, R2, R3, sem problema nenhum, tá bom? Nós te damos o pace, que é o tempo para você percorrer 1 km. Esse tempo ele também é em função do limiar. Então a gente vai ter essas intensidades. Então você pode variar com o teu cliente essas intensidades, tá bom? A VAM, que é a velocidade aeróbica máxima, caso o seu cliente for correr numa esteira, você tem a velocidade de treino na esteira. E isso é bastante legal, porque ele vai conseguir treinar na sua própria casa, na academia, dentro da intensidade que você estabelecer para ele. Okay? E aí nós temos as velocidades parciais, mas isso aqui vai ficar para um outro vídeo, onde a gente vai discutir somente esses parâmetros, que é bastante interessante. Eu vou te mostrar uma dica super legal de como utilizar isso na prática com o seu aluno. Tá bom? Então até o próximo.